Neste modo, trataremos das fontes de alimentação do notebook. Todas as fontes do notebook são fontes chaveadas, ou seja, elas pegam a tensão AC, convertem em DC, depois voltam a serem convertidas para C e assim, de novo, convertida para DC. Assim, nós garantimos uma confiabilidade e temos uma grande facilidade de ter um ajuste tanto para a corrente como para a tensão. Mais detalhes sobre o funcionamento desta fonte nós vamos encontrar nas nossas apostilas. A maioria dos defeitos causados nas fontes são sempre causados pelo próprio usuário com o seu mau uso, como tombos, o próprio cabo que leva a alimentação da fonte para o notebook sofre muito com torções e arrancos, de um modo geral. Às vezes mordidas de animais, enfim, várias situações. E em cima disso que nós vamos trabalhar nos seus processos de reparo. Essas fontes dificilmente dão problemas eletrônicos. A maioria são causadas por danos mesmo, como quedas, como já foi dito anteriormente. Antes de começarmos a fazer seu reparo, primeiro temos que saber como abrir essas fontes. Essas fontes, de um modo geral, vêm coladas de fábrica com um processo chamado de RF, ou seja, ultrassom. Há um derretimento entre a tampa e a base, as suas extremidades, que faz com que elas fundem. Essa fundição faz o lacre da estrutura da caixa da fonte. É claro que no nosso dia a dia não temos um processo de fundição industrial desta maneira. Então usaremos o que for ao nosso alcance para fazer essa colagem. Para fazermos todo esse processo de reparos, é necessário algumas ferramentas, como o nosso próprio kit de 7 ferramentas que já usamos, um multímetro, um ferro de solda, tá? Que teremos que fazer soldagem do cabo. Precisaremos também de um martelo de borracha, número 0, uma espátula retangular, ou pode ser uma faca sem corte, um sugador e 2 grampos de 2 polegadas, ou vulgarmente conhecido como sargento. E também precisaremos de uma mini retífica. Isso é uma máquina de furar manual que vai permitir, usando uma broca de 1/8, fazermos os desgastes internos na estrutura para podermos aproveitar o corpo plástico dos conectores, nos casos em que não encontramos os conectores no mercado de eletrônico. E como usaremos a mini retífica para desgastar o interior do corpo dos conectores, tanto de saída como perto do corpo da fonte, o preenchimento do que desgastar poderá ser feito com a resina dentária, o pó e o líquido, que é uma composição de acrílico, que mais à frente usaremos na recuperação de gabinete. Poderemos preencher também com cola quente, o silicone de cola quente, ou poderemos preencher com as borrachas de silicone também. As opções ficam variadas de acordo com a habilidade do próprio técnico. Para a abertura do corpo da fonte, é necessário que teremos que colocá-la sobre uma superfície firme. Essa superfície que nós encontraremos na nossa bancada é justamente na direção do pé da mesa. É o local que temos de maior firmeza para a sua abertura. De posse da espátula retangular ou de uma faca e o martelo de borracha, nós vamos fazer pequenas batidas, porém firmes, sobre a fissura que tem entre a base e a tampa do corpo. Essas pequenas batidas, que devem ser circulares ao longo do corpo da fonte, vai fazer com que ela vá descolando a sua estrutura de uma parte da outra. E nunca devemos dar pancadas diretas, e sim pancadas firmes, para que elas possam ser abertas gradativamente. Sempre alinhando a lâmina num contexto horizontal, certo? Em relação ao orifício, e vou dando pequenas batidas sobre a estrutura até que a caixa, de um modo geral, vá apresentando uma certa abertura. Independente da condição de ter aberto mais para um lado ou mais para o outro, requer que eu bata em todas as maneiras até que ela vá se abrindo e abre toda a estrutura, de modo a eu ter uma lateral para um lado e outra lateral para o outro. Para fazer o fechamento da estrutura da fonte, nós vamos fazer pequenas gotas de uma cola chamada Super Bond. Destaco, tem que ser Super Bond, independente de qualquer outra marca dizendo que seja boa ou ruim,
o ideal para a nossa SuperBond, pois apresenta a qualidade necessária para que possamos fazer o nosso próprio serviço sem nenhum retorno. Então vamos criar pequenas gotas ao longo do corpo da caixa. Nas laterais maiores vamos botar 3 gotas, uma na ponta, uma no meio, outra na outra ponta, e na outra laterais a mesma coisa. E pequenas gotas em cada lado, nos lados menores. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e 3 pontas ao longo desse corpo e 3 pontas ao longo desse corpo. A quantidade de cola colocada nesse momento é mais do que suficiente, pois se futuramente precisarmos abrir, fica mais fácil. E desta maneira também garante uma certa firmeza em toda a estrutura, só que o cliente não tenha o desprazer de a fonte abrir de novo. Logo em seguida, deveremos com 2 pedaços de papelão ou um papel colocar entre a fonte para evitar que a movimentação do grampo ou do sargento ou no seu corpo, com a movimentação dele, cause alguma marcação no corpo da fonte. Então colocamos os papelões entre essas partes metálicas para jamais danificar o corpo da fonte, garantindo a sua qualidade e a sua estrutura para que possamos dar um bom serviço para o nosso cliente. Uma vez aberto a fonte, já ela exposta para que possamos fazer o reparo, analisando os defeitos possíveis que a fonte pode ser causada sobre ela, vamos partir primeiro pela parte do cabo, ou seja, o cabo que leva a alimentação da fonte até o notebook. Ao longo desse cabo, ele sofre vários danos, como danos perto do corpo da caixa. Muito comum partir o cabo perto dessa estrutura, é muito comum, e o mais simples de ser reparado, ele costuma partir justamente nesta área. É muito comum acontecer devido à maneira que o cabo é enrolado, ou às vezes a maneira que ele é transportado, ou muitas vezes o próprio usuário puxando, tentando ajeitá-lo na hora de usá-lo, ao longo do tempo vai rompendo. Ou seja, independente do uso excessivo do usuário ou não, um dia esses cabos irão romper mesmo. Mas como o usuário tem um certo distrato em relação à fonte, eles acabam rompendo muito mais rápidos do que realmente foram desenvolvidos. Um outro tipo que é muito comum achar o rompimento é bem próximo ao conector que vai para o notebook. Também é muito comum ele romper bem próximo, justamente nas áreas de movimentação, onde temos essa movimentação constante ao longo do seu uso, causando rompimento na sua estrutura interna, ou muitas vezes devido à sua movimentação, e esses cabos serem compostos de 2 fios, ou seja, um vivo e uma malha que o envolve, ao longo do tempo a própria malha corta a estrutura do fio vivo, causando um curto no cabo, evitando que a fonte ligue. Então é muito comum acontecer não só o rompimento do cabo, como às vezes o cabo entrar em curto devido ao seu próprio uso. Como poderemos saber se a conclusão se o defeito está no cabo ou na fonte de um modo geral? Nós vamos medir, tá? Na ponta do conector. Esse tipo de conector, o corpo metálico externo é sempre negativo e o pino interno é sempre positivo. O corpo externo é negativo e o pino interno a ele é positivo. Então, medindo com o nosso multímetro, colocando na escala DC 20 volts, nós iremos com a ponteira preta no corpo externo e a parte interna iremos medir. No nosso caso, a nossa fonte está boa, mas caso não tivesse essa fonte, ela não apresentaria níveis de tensões no nosso multímetro. Mas como a nossa fonte está boa, ela apresenta os valores de tensão que a própria fonte gera. Suponhamos, no nosso caso, e que não haja a presença dessa tensão. A nossa conclusão é que a fonte não esteja funcionando. Mas como poderemos saber que o problema está no cabo e o problema está na fonte? Se prestarmos bem atenção, ao colocarmos o cabo da tomada, que é a tensão AC proveniente da tomada, ele passa pela fonte, verificamos que a luz piloto, tá, ou o LED indicador, está aceso. Se o LED indicador está aceso, é sinal que a fonte está funcionando, pois essa luz indicador está ligada justamente na saída da fonte, simbolizando que a fonte propriamente dita está funcionando. A única coisa que impede que essa tensão que a fonte gere chegue até o notebook é o seu próprio cabo. Então, mantendo
ainda com o multímetro na posição DC, vamos medir essa tensão e vamos movimentar o cabo tanto próximo ao conector como próximo ao corpo da fonte. Em algum momento, essa tensão que não estava presente vai passar a ter. Ou podemos também, se não quisermos medir a tensão, podemos medir a continuidade do cabo. Ou seja, desligando a fonte, tirando o cabo de alimentação dela, colocando o multímetro na escala de continuidade, junto à escala de semicondutores, vamos medir justamente o corpo de fora, a continuidade de fora do multímetro e a parte de dentro. Ou seja, esse cabo é composto de 2 fios. Um dos fios pode estar partido ou não. No nosso caso aqui, como no nosso exemplo, a fonte está boa. Então, o nosso multímetro, ele mostra tanto 00 com um pino, com a ponta do multímetro no interior do pino, e também mostra 00 com a ponta do nosso multímetro no exterior do pino. Deste modo, sabemos se o cabo está partido ou não. Podemos medir com tensão presente ou medi-lo ao ponto de medir a continuidade. É claro que às vezes o ponto que o cabo parta de maneira que não conduza a tensão, então a melhor maneira é medir a continuidade. Uma vez com o ferro de solda na temperatura adequada, a esponjazinha de limpeza já umedecida, vamos remover o cabo, do corpo da fonte, removendo ele da sua área de trabalho, para que possamos dessa maneira ter o cabo em nossas mãos. Através da continuidade, nós detectamos no primeiro caso que o cabo está rompido próximo ao corpo da fonte. E a nossa finalidade em si é manter com que este corpo, ou seja, este acabamento, fique intacto, para que nós possamos manter a sua qualidade, a sua finalidade, a sua qualidade e a sua durabilidade em relação ao corpo da fonte. Então, de posse do alicate de corte, vamos cortar o cabo mais ou menos na parte até onde achamos, ou pode ser o possível, que seja justamente o onde pode estar rompido. Nós cortamos e esta parte é exatamente o que precisamos tirar. Com o próprio alicate de bico, vamos puxar isso a tal ponto de tirarmos tanto os fios ou o que for possível do elemento plástico, ao ponto que tenhamos isso nas mãos. Obviamente, no interior desta parte ainda vai ter pedaços e parte de plástico. Aí sim entra agora a nossa mini retífica com a broca de 1/8. Com essa broca vamos comer todo o plástico que esteja impedindo a passagem do futuro cabo por este orifício. Comendo toda essa estrutura, é claro, procure segurar com firmeza para que não escapule, e vamos desenvolver e desobstruir todo esse buraco de maneira que este orifício fique bem vazio, para que possamos, de uma maneira só, passar, ou de uma vez só, ou às vezes com a ajuda de um pouco de óleo, passar de novo este cabo sobre este elemento, para que possamos manter assim a qualidade do nosso produto. Procurando deixar mais ou menos de 5 a 10 centímetros de distância. Esse espaço é mais do que suficiente para podermos decapar a estrutura e ressoldarmos de novo na área onde ele estava. Mas para que evitemos que este cabo volte para trás, devemos ter uma abraçadeira de nylon e abraçarmos o cabo nesta posição, evitando assim que ele volte para trás. Devemos cortar o excesso, evitando assim que ele volte para trás. Qualquer coisa que o usuário não queira impedirá que ele traga de volta. Sendo assim, agora podemos decapar o fio, separar as partes, tanto a malha para a sua área, mantê-la sempre unida de maneira correta. E agora só precisamos decapar o fio positivo, apenas vamos decapar só uma pequena extremidade, uma pequena ponta, o suficiente para eu poder soldá-lo na placa, mantendo sempre ele bem arrumadinho.
Agora, de posse do ferro de solda, vamos estanhar tanto um contra o outro. Após termos estanhado, para que o corpo do vivo não fique exposto, podemos usar um elemento chamado tubo termorretrátil. Ou seja, é um tubo que, uma vez entrando em contato com calor, ele encolhe. Vamos colocar um pedaço na mesma altura suficiente para que o corpo do positivo fique na mesma altura da capa nova que estão botando. Uma vez encostado o próprio ferro de solda nesta posição, várias vezes, o próprio acabamento ele encolhe, absorvendo e envolvendo toda a área que nós estanhamos. E assim mantemos a qualidade e a durabilidade do serviço que nós acabamos de fazer. Nos casos em que o rompimento se encontra próximo ao conector de encaixe no notebook, o processo é o mesmo. Devemos cortar também com alicate, nesta altura mais ou menos, de modo a tirarmos justamente o acabamento. A finalidade disso em si é aproveitar este corpo para mantermos a própria qualidade. É claro que no mercado de eletrônica, algumas bitolas desse conector se encontram. A maioria não, mas em alguns poucos casos ainda se encontra. Mas nos casos que nós nos encontramos, devemos fazer o serviço de maneira adequada. Então, para aproveitar este corpo, vamos cortar nessa altura. Uma vez estamos com essa parte de cima de nossas mãos, vamos segurar com firmeza o próprio conector e forçarmos várias vezes o pino para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, várias vezes até que ele solte. Ou seja, nós vamos ter o pino metálico em nossas mãos, onde as soldas quebraram. E desta maneira vamos ressoldar o pino no seu local. Porém, para fazer isso, primeiro devemos, de um certo modo, estarmos com o corpo limpo, ou seja, o interior. Para que isso seja feito, ou seja, todo o interior do conector esteja desobstruído para podermos passar o cabo, vamos usar o mesmo processo, com a mini retífica, com a broca de oitavos, vamos comer toda a parte que resíduo plástico que ficou internamente nesse corpo, mantendo bem limpo e desobstruído. Posso tirar o máximo possível o que for necessário para que o conector entre e todo o acabamento externo fique uniforme igual ao original. Desta maneira, eu mantenho tudo obstruído e, caso haja necessidade, eu coloco um pouco de óleo ou o necessário no cabo para que o cabo possa passar de novo por essa estrutura, de um certo modo, que o cabo passe de novo por essa estrutura e eu faço o mesmo processo que eu fiz para o outro, decapando as pontas. É claro que nessa área eu vou trabalhar com uma área tão grande, eu vou procurar trabalhar no máximo 5 centímetros, pois todo esse tamanho desse cabo vai ficar escondido dentro deste corpo, principalmente nesta área aqui. Então eu corto só uma pequena parte, entre mais ou menos 5 centímetros, e tanto o positivo como o negativo, eu vou soldar o positivo no pino do centro e o negativo no corpo de fora. E depois, uma vez soldado, puxo tudo isso para a parte interna do conector, mantendo de maneira correta, na altura. E procuro ver se o pino está alinhado, posicionado, de maneira que ele esteja centralizado no centro do conector. E as áreas vazias que se encontram a essa volta, eu poderei usar a resina, tá? A resina acrílica para preencher, ou borracha de silicone, ou a cola quente, que também é uma liga de silicone. Uma vez já soldado o cabo na fonte e feito já todo o processo de recuperação, tanto próximo ao corpo da fonte e ao conector, já com a resina dentária já no seu local e o conector já totalmente alinhado, eu já tenho toda a minha fonte pronta para que possa ser fechada a caixa e entregue ao serviço ao meu cliente. Antes de fecharmos o corpo da fonte, e uma vez alimentarmos também ela com a tensão AC, oriunda do cabo vindo da tomada, procure dar pequenas batidas com essa fonte sobre sua bancada. Qual a finalidade disso? Se houver algum mau contato ou alguma solda fria na placa de controle da fonte, consequentemente a minha fonte vai variar ou, em alguns casos, ela pode parar de funcionar. Então, medindo com o meu multímetro na escala DC, colocando a ponteira preta no exterior do conector e a vermelha no interior do conector, eu vou dar
pequenas batidas dessa fonte. E vou prestar atenção se há uma variação de tensão sobre o valor do multímetro. Se houver essa variação de tensão, é sinal que a minha fonte não está estável. Se não houver nenhuma variação de tensão, é sinal que a minha fonte está estável, então eu já posso montar toda a estrutura, fechar o corpo da fonte, aguardar a secagem da cola, do gabinete da fonte e entregar ao meu cliente e dar meu serviço por finalizado. Um dos fatores também importantes que também é muito comum acontecer nas fontes e faz com que ela pare de funcionar, é justamente a etapa de entrada. O que seria a etapa de entrada numa fonte? É justamente onde entra o cabo AC, o cabo oriundo da tomada. Muito comum, devido ao cliente causar muita força, o próprio pino do conector AC quebrar a solda ou ressecá-la. E também é muito comum que as bobinas, como por exemplo esta bobina e estas bobinas, que são bobinas de entrada, é muito comum quebrar as suas pernas. Porque devido a elas estarem coladas com essas colas brancas e esse tipo de dispositivo receber muita pancada, elas muitas vezes saltam da placa, fazendo com que há a quebra dos seus terminais que estão presos à placa de circuitos. Outro fator também muito interessante são os fusíveis. Esse corpo cilindro aqui, justamente escrito nele o valor de voltagem e corrente, são justamente os fusíveis de algumas das fontes. De um certo modo, esse corpo cilíndrico é um fusível, que se encontra sempre na etapa de entrada. Como saberemos que o problema está no conector ou no fusível? Da seguinte maneira. Esta fonte que tomamos como exemplo, ela está sem o cabo, desceu o cabo de saída, porém nós temos a certeza que ela está funcionando porque sua luz piloto está acesa. Desta maneira, nós vamos medir a tensão de entrada, ou seja, os pinos do conector que vem pelo cabo do cabo AC chegam aqui 110 ou, se estiver trabalhando com 220 volts. Como é que saberemos? Coloquemos o multímetro na escala AC, 200 volts, pois estamos trabalhando com uma rede de 110 e encontramos 110 volts na entrada, mais ou menos 110 volts na entrada AC, ou seja, sabemos que até o conector de entrada está chegando tensão AC oriunda da tomada. Esta mesma extensão tem que chegar na ponte de retificador. Como é que eu vou saber que é a ponte retificadora? A ponte retificadora, olhando no fundo da fonte, nós vamos encontrar 4 pinos seguidos. 4 pinos seguidos. Seja aqui, seja aqui, seja aqui. Um pouco interessa a posição. Mas vamos encontrar 4 pinos seguidos, um do lado do outro. Os 2 pinos do meio é justamente a entrada da tensão AC, que é os 110 volts. Se medirmos com lá, o multímetro encontraremos em torno de mais ou menos 127 volts. As extremidades desta ponte é a saída DC, que normalmente gira em torno de 160, 180 volts, com as tensões de 127 volts de entrada. Então, essa tensão AC ela tem que chegar até o centro dessa ponte. Se ela não estiver chegando, é sinal que alguma daquelas bobinas, na parte de entrada, nesse caso, nesse exemplo, essas bobinas aqui, essas bobinas na parte de entrada, está com uma das suas pernas rebentadas no processo. Então devemos seguir toda a trilha até vermos até que ponto essa tensão da tomada chega até aqui, qual é o segmento da trilha, para descobrirmos que esta bobina está rompida e devemos removi-la do circuito e refazer a sua perna. Esse é um dos grandes fatores muito comum nas fontes. Devido a tomba, pancada, essas bobinas costumam sair. É muito comum acontecer isso, como também, de um modo geral, soldas frias nos pinos do conector de entrada AC. Desta maneira, encerramos o nosso módulo de fontes. Maiores informações, vocês podem encontrar mais alguns detalhes técnicos em nosso caderno chamado Troubleshoot. Muito obrigado.